Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos lindos trabalhos que essa casa nos oferece. Nunca nos deixou de oferecer, não é verdade? Sempre nos oferece dentro da casa de caridade, tanto quanto fora desta. Eles agem diante de nós, nós que infelizmente ainda não conseguimos vê-los com a maior amplitude, com a maior nitidez, pelas nossas próprias vicissitudes, pelos nossos próprios erros, pelas bagatelas que cometemos. Mas não estamos perdidos, gente, pelo amor de Deus, não é isso que estou dizendo. Somos almas eternas, em evolução, somos almas que estaremos caminhando sempre para mais, para o crescimento, para o melhor, e eternamente vamos aprender, eternamente vamos buscar. E hoje nos é dada a oportunidade de aprendermos e de buscarmos uns com os outros, com as lindas palestras que nós estamos realizando nessa casa de caridade, que são maravilhosas. Porque assim, eu vejo, gente, como eu sempre falo e comigo acontece, todos nós acontecemos, as palestras que acontecem na casa nada mais são do que intuição do plano maior, essa intuição desses espíritos grandiosos. Nós entramos e quando chegamos ali no púlpito, né? Entramos à frente deste, quando estamos aqui na mesa, fazendo esta palestra, dedicando essa palavra, nós estamos dedicando amor, carinho. E o que a gente quer é que isso esteja se espalhando a todos os corações, a todos eles, aqueles que estiverem presentes, não presentes, aqueles que estiverem nos vídeos, né, no YouTube, mas enfim, abrangendo mais e mais. É verdade isso que eu estou lendo um livro que fala do Chico Xavier, né? E ele fala que Colônia Espiritual é o nome do livro. Fala que Chico Xavier está, quando estava encarnado, estava aqui na Terra, e ele ficou sabendo, né, pelos pesquisadores, que o livro Nosso Lar estava sendo editado nos Estados Unidos. Quando ele teve essa notícia, ele chorou. Mas ele chorou de alegria, de satisfação, porque a doutrina estava sendo espalhada, a palavra de Deus, né? A doutrina espírita nunca foi preconceituosa, sempre foi amiga a todas as outras, nunca julgou, porque temos que ouvir as palavras de Jesus, né? Não julgai para não sermos julgados. É isso, é verdade. E vamos nisso, né, gente? Vamos nessa, que é só Jesus que é a verdade, Ele que é o nosso Salvador. Hoje quem vai fazer a palestra, nossa irmã Sandra, vai falar sobre o quê? O filósofo e o sábio. Vai falar sobre o filósofo e o sábio. Uma boa palestra, aproveite, é nós e Deus, que todos possamos absorver o melhor possível. Olá, gente, boa noite a todos. No nosso bate-papo de hoje, eu quero compartilhar uma historinha que é um conto indiano. A cultura indiana, como uma cultura extremamente antiga, ela traz os seus ensinamentos em grande parte através de histórias, através de contos. E o que é um conto? Um conto, falando de uma maneira simples, é quando tudo ganha vida. O reino mineral, animal, vegetal, todos ganham vida, então entende-se como um conto. E na noite de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um conto muito antigo, de um livro que é a junção de uma coleção de fábulas indianas chamado Panchatantra. É um nome que merece, de uma outra cultura e que merece todo o nosso respeito. Esse conto se chama O Filósofo e o Sábio. Para que a gente inicie, a figura de um filósofo se tem como aquele que ama o conhecimento, a sabedoria, e leva a sua vida na direção de aprendê-lo, de buscar a sabedoria, de buscar o conhecimento. Isso é um filósofo. O sábio é alguém que em grande medida já alcançou essa sabedoria. Então isso é um filósofo que está em busca do seu conhecimento. E o sábio, aquele que em grande medida já encontrou, já foi de encontro a esse conhecimento. O nosso conto inicia com um filósofo que tem 2 aprendizes. Tem vários aprendizes, mas dentre esses tem 2 que se destacam. Pela dedicação, pela força de vontade, pelo amor que eles já demonstram por aquele conhecimento e, portanto, se dedicam à busca daquela sabedoria, à vivência daquela sabedoria no seu cotidiano, no seu dia a dia. E vendo toda aquela dedicação, toda aquela boa vontade, o mestre falou para eles, o filósofo disse, olha, se vocês continuarem da maneira que estão seguindo,
se continuarem com toda essa dedicação que vocês apresentam hoje, eu vou levá-los a subir a montanha. E lá, vou levá-los para passar um dia com um verdadeiro sábio. Não com um filósofo como eu, que sou alguém que também está aprendendo. Mas vou levá-los para que passem um dia ao lado de um sábio de verdade. Alguém que realmente vale a pena estar junto por algumas horas. Ouvindo isso, os aprendizes ficaram em estado de graça e se dedicaram muito mais. Tudo aquilo que eles já faziam de tão boa vontade, se aplicaram, se dedicaram, estudaram, procuraram colocar em prática tudo aquilo que aquele mestre filósofo passava para eles. Passado o tempo, o filósofo disse: olha, conforme prometi, vocês se dedicando, se aplicando da maneira que já vinham fazendo, eu vou levá-los para que passem um dia ao lado de um sábio. Esse dia é amanhã. Então vocês vão para casa, descansem e amanhã cedinho eu os quero aqui, porque a gente vai subir a montanha e vou apresentá-los a um verdadeiro sábio. Os dois jovens retornaram para casa. Imagina a alegria que eles estavam, a euforia. Aquela noite ninguém dorme. Imaginando como seria o dia, como eles deveriam se preparar, como deveriam se postar diante daquele grande homem. A noite foi de euforia. Cedinho estavam os dois de pé para ir encontrar com o filósofo e fazer essa grande e esperada viagem. Só que quando saíram de casa, eles viviam numa região de aldeia, era uma aldeia, e tinha uma aldeia vizinha. Essa aldeia vizinha, todos os dias, tem uma feira livre. Quando eles saíram de casa cedinho para ir à casa do filósofo, se depararam com um pequeno aglomerado de pessoas e de animais que estavam indo em direção à aldeia. As pessoas estavam indo para comercializar naquela feira que tinha todos os dias, e cada um, com as suas criações, levavam seus animais para comercializar, levavam flores, levavam os alimentos, frutas, todos para aquela feira local. Só que nesse caminhar, junto a essas pessoas, existia um pastorzinho, um rapaz jovem, que levava alguns dos animais que seriam comercializados lá. Dentre esses animais, esse pastorzinho tinha um porco grande, gordo, mas esse porco tinha uma ferida na perna. E por conta dessa ferida, ele andava devagar. E isso era uma coisa muito complicada, porque o pastorzinho tinha horário para chegar na feira. Eles, como comercializantes, tinham um horário para chegar, tinham toda a responsabilidade a cumprir. Aquele rapazinho muito jovem olhava aqueles animais querendo andar, aquele porco grande andando lentamente. O rapazinho muito jovem ficava nervoso, batia com a vara no porco. O porco sentia dor, se retraía, andava ainda mais devagar. O jovenzinho ficava mais nervoso, batia mais no porco, que andava mais lentamente. E os dois jovens, ansiosos porque estavam caminhando para encontrar com o filósofo, com o mestre deles. Perceberam naquela cena o porco apanhando, o garoto nervoso e todo mundo caminhando em meio àquilo. Em meio àquelas pessoas que caminhavam naquela direção, havia um senhor. Havia um senhor de bastante idade que olhava-se para ele e ele já tinha todo o cabelo branco, percebia pela aparência dele que ele já tinha uma idade bastante avançada. Mas era uma pessoa de aparência absolutamente nobre. Vendo aquela cena entre o pastorzinho e o porco, aquele ancião saiu da direção que ele estava, veio até o pastorzinho e disse: tudo bem? Bom dia. Eu posso levar o porco? O pastorzinho jovem olhou para aquele senhor com toda a caridade. Aquele corpo, o porco? Sim, eu gostaria de carregar o seu porco. Você permite? O pastorzinho olhou para ele, olhou para aquele porco que estava atrasando a viagem e falou: se você quer, pode levar, leva. Aquele ancião baixou, pegou aquele animal grande, pesado, colocou nos ombros. Todo mundo percebia que ele fazia aquilo com dificuldade e ficaram perplexos de ver aquela cena, especialmente os dois aprendizes. Como aprendizes de filósofos, tudo eles queriam entender, tudo queriam compreender e achavam
que tudo na vida tinha que ter uma lógica, uma explicação e um porquê daquele acontecimento. Aquele ancião pegou o animal, colocou nos ombros e saiu andando. A princípio com dificuldade até se ajustar, mas com absoluta e extrema dignidade. A passeata, a caminhada seguiu. E os garotos olhavam, os aprendizes olhavam, estupefados aquela cena, como muitos outros que ali estavam. Ficavam pensando, mas por que será que esse senhor de tanta idade, um corpo debilitado, está carregando um porco? Será que ele está carregando na expectativa de que o jovenzinho vá ter gratidão por ele? E eles olhavam para o jovenzinho, para o jovem pastor. Ele olhava, caminhando com seus animais mais à frente, aquele senhor com um porco nos ombros, um pouco mais atrás. Ele olhava com um olhar de deboche, de desdém, pensando, olha que tonto carregar um porco, olha que bobo, tudo bem que o porco é meu, está me fazendo um favor, mas olha que tonto. E ficava com olhares de menosprezo, de deboche. Os dois aprendizes achavam aquilo um absurdo. Aí o outro disse, não deve ser esperando a gratidão do pastorzinho. Aí o outro dizia, então é gratidão de quem? Do porco? O porco lá tem gratidão por alguma coisa? Ele nem entende o que está se passando. Olha para o porco. Ele está apenas aliviado, porque parou de apanhar e a sua dor amenizou. E aí eles ficaram pensando, então por que será que esse senhor pôs um animal desses nos ombros e está carregando? O porco não vai agradecer. O pastorzinho menos ainda, olha o jeito que ele está. E assim foi seguindo e chegaram na casa do mestre. Chegaram na casa do mestre filósofo. Na hora que contaram ao mestre, a primeira coisa que eles fizeram foi narrar o que tinha acabado de acontecer. E disseram, mestre, por que aquele ancião fez aquilo? Por que ele, num caminho daquele, que é um caminho tortuoso, é um caminho cansativo, ele, com o corpo já debilitado por conta da própria idade, se propôs a carregar um animal que nem era dele? O jovenzinho não agradeceu. O porco menos ainda, é simplesmente um porco. Por que será que ele fez aquilo? O filósofo parou, pensou, refletiu um pouquinho e respondeu. Ele não fez aquilo nem pelo porco e nem pelo jovem. Ele fez por ele mesmo. Ele fez atendendo à sua própria consciência. Era uma situação que precisava de auxílio, ele viu o que precisava fazer, simplesmente foi e o fez. É assim que funciona, e foi assim que ele fez. Ele não fez por nenhum dos dois, nem pelo animal e nem pelo dono do animal. Ele fez pela sua consciência, para que se sentisse bem, se sentisse tranquilo. Os jovens olharam para o mestre, pensaram, o mestre só tem razão. E ficaram contentes com a resposta, como todas as respostas que aquele mestre dava para as inquietações que eles traziam. Todas as falas dele eram falas ricas e que vinham respondendo aos anseios que eles traziam no seu íntimo. Terminada essa conversa, vamos subir a montanha, que teremos algumas horas de caminhada, numa subida, numa estrada tortuosa, e assim eles foram, na ansiedade de chegar lá no topo e conhecer, enfim, um verdadeiro sábio. Assim foram, algumas horas caminhando, subindo a montanha. Nessa subida, chegaram lá, perceberam uma cabana simples, como seria a cabana de um sábio. Entraram e se depararam com o sábio. Adivinhem quem era o sábio? Um senhorzinho que carregou o porco. Lógico. O senhorzinho que carregou o porco, ele era o sábio. Era com ele que eles estavam indo passar o dia. Era cedinho ainda, porque saíram muito cedo de casa. E assim, passaram o dia ao lado daquele homem. Inteligente, amável, amoroso, um sábio de verdade. Alcançou a sabedoria em sua grande medida. Já não era mais um filósofo, passou a ser um sábio. E aqueles que passavam, que tinham chance de passar ao lado dele, como os dois aprendizes, tiveram um dia agradabilíssimo. Aprenderam coisas que não tinham aprendido até então. Perceberam coisas que, pelo seu simples olhar, não conseguiriam perceber sozinhos. E assim,
tiveram um dia agraciado por aquelas presenças divinas, como a gente costuma falar na nossa filosofia. Tiveram dias divinos, um dia de amor, de troca de boas vibrações, de troca de energias. Quando chegaram cedo, que viram quem era o ancião, eles até tiveram um susto. Pensaram, se a gente já está meio cansado do que andou, imagina ele que veio carregando um porco. Mas passaram um dia, né? O mestre já tinha respondido, ficaram satisfeitos com a resposta, segue o dia. Já no final do dia, antes do anoitecer, eles precisavam descer para as suas casas, porque era um caminho longo. Não poderia ficar muito tarde, além do caminho longo, antes que escurecesse seria melhor a viagem deles. O sábio os chamou, perguntando para eles se eles estavam bem, se tinham alguma dúvida, se queriam fazer alguma colocação. Foi muito acolhedor, muito receptível e muito amável se despedindo dos dois jovens. E aí falou para eles, tem alguma coisa que vocês ficaram em dúvida, que vocês queriam saber? E aí eles olharam para o outro e lembraram do que tinha se passado naquele dia cedinho. Ficaram pensando, e agora? A gente pergunta ou não pergunta, a gente fala ou não fala, a gente indaga ou não indaga do porquê que ele carregou aquele porco. Aí disseram, não, se a gente está aqui, a gente já vai aproveitar a oportunidade. E aí disseram, sabe, hoje pela manhã, quando saímos de casa, em direção à casa do nosso mestre, aconteceu tal situação. Estávamos com aquele rebanhozinho, em meio àquele rebanhozinho tinha o pastor, muito jovem, em meio àquilo tinha um porco. O porco estava sofrendo porque tinha uma ferida na perna, estava sofrendo com a dor na perna, estava sofrendo porque estava apanhando em meio a tudo aquilo. Por que é que o Senhor resolveu, justamente o Senhor tão idoso, carregar aquele animal? O Senhor fez aquilo por causa do porco, por causa do pastorzinho ou por causa da sua consciência? O nosso mestre nos falou, deu uma resposta que atendeu às nossas expectativas. Mas como estamos diante do Senhor, agora sabendo que o Senhor é um sábio, gostaríamos de ouvir do Senhor mesmo qual o porquê daquilo. A gente não conseguiu entender. O sábio olhou para eles e falou, hoje? Isso, hoje pela manhã, hoje logo cedo. Hoje? Um rebanho? Sim, sabe, um rebanho. Tinham vários animaizinhos. Um porco? Sim, sabe, um porco grande, pesado, doente, com a perna machucada, que estava apanhando. Por que o Senhor fez aquilo? E o sábio ficou pensando. Disse, olha, eu preciso ser sincero com vocês. Minha idade está muito avançada. Tem coisa que a memória já não ajuda. Mas sabe, eu era um porco grande hoje, pesado. Então, não lembro. Não consigo lembrar disso. A minha memória não ajuda. Olha, a idade chega. A memória vai indo embora. Vocês me desculpem. Mas essa resposta eu não vou conseguir dar porque eu não lembro. Não lembro que isso tenha acontecido. Eles olharam um para o outro estupefatos e olharam para o sábio mais admirados ainda. Como que alguém carrega um bicho daquele tamanho, com aquele peso, um porco, e não lembra? Mas não tinham o que discutir. O sábio não lembrava, foram embora. Assim, terminaram as despedidas e desceram a montanha. Saíram da casa do sábio e desceram a montanha. Os dois amigos, chocados. Os três no silêncio, desceu na montanha em silêncio. Os dois amigos chocados com que aquilo tinha acontecido, eles não entendiam o porquê. E o filósofo, o mestre deles, também estava em silêncio, mas era um silêncio diferente. Era um silêncio reflexivo. Ele estava quieto, como os aprendizes estavam, mas era uma quietude diferente. Ele estava também descendo, pensativo, assim como os dois, até que no meio desse caminho, o mestre deu uma gargalhada.
Vendo aquilo, os aprendizes tiveram mais um susto. Agora tem alguma coisa de muito terrível acontecendo. O sábio carrega um porco enorme nos ombros, hoje de manhã ele não lembra. O nosso mestre começa a rir do nada. Alguma coisa de estranho está acontecendo. Daí o mestre, ele se aproxima e diz: mestre, o que aconteceu? Por que o senhor está desse jeito? Ele disse: eu estou rindo de mim mesmo. O quanto eu não tinha entendido, o quanto eu não tinha percebido. Eu respondi para vocês por que um filósofo carregaria um porco. O filósofo carregaria um porco porque a sua consciência mostra, fala e diz: seja disciplinado para fazer o que é correto. Seja disciplinado para fazer o que é ético. Seja disciplinado para fazer o que é bom. Seja disciplinado para fazer a diferença em qualquer ambiente em que você se encontre. Isso é como um filósofo age. Um sábio, ele age porque simplesmente é o correto. Ele já absorveu aquilo de tal forma no seu íntimo que a mente dele já não registra as boas atitudes e as boas práticas, as atitudes éticas. Aquilo faz parte do ser dele. Perguntar para ele por que ele fez aquilo seria a mesma coisa que perguntar quantas vezes alguém piscou o olho hoje. Quantas vezes, quantos passos alguém deu hoje. É natural do ser de um sábio. Um filósofo faz pela responsabilidade da sua consciência, queria lhe cobrar sempre. Um sábio faz porque é o correto, porque é o ético e é porque é o que deve ser feito. Assim, meus amigos, com esse conto indiano, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão, se é que já não estão fazendo, né, ouvindo isso. A gente olhando, quem olha de fora, a situação é exatamente a mesma. Não existe diferença entre o filósofo carregar um porco e um sábio carregar um porco. Não tem diferença, porque o porco está sendo carregado. Ele está sendo carregado. Ele parou de apanhar, parou de sentir dor, porque não está mais andando, alguém está carregando. O animal está sendo carregado. A situação foi resolvida, olhando de fora. Mas olhando de dentro, são pontos absolutamente diferentes. São coisas totalmente diferentes. Como que o filósofo carrega um porco? Inferno de porco, olha como isso pesa. Olha como isso... mas deixa eu carregar o porco, eu tenho que carregar. O bicho está sofrendo, tem que carregar. Ai, que saco, mas eu não podia ter passado outro caminho hoje? Ai, mas deixa eu levar o porco, né? Porque a gente tem que carregar. É o certo, é o ético, né? Mas olha, e fede, minha roupa vai ficar podre depois que eu sair daqui. Ai, que coisa desagradável. Ai, que falta de sorte que eu tive. Mas deixa eu carregar um pouco. Né? Tem que carregar, que é o correto. É o ético. É o que precisa ser feito. Enfim, vamos levar o abençoado do porco. E um sábio. Ele pega, coloca nos ombros e vai. Não registra, não processa, não pensa. Porque aquilo se naturalizou. Agora, qual que é o passo? O que a gente precisa fazer? O que um filósofo, um aprendiz de filósofo, precisa fazer para dar um passo à frente e tornar-se um sábio? Carregar um porco 1000 vezes, por disciplina, disciplina, disciplina. Fazer o que é certo por disciplina. Não devolver a ofensa por disciplina. É diferente de ser idiota. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de coisas diferentes. Mas fazer o que é ético, o que é correto. Cumprir o dever, conforme mostra no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é uma lição magnífica acerca do dever. Então, carregando o porco 1000 vezes, chega um momento que aquilo se naturaliza de tal forma que a gente deixa de processar. Não agredindo, não nos agredindo, nos policiando para nos cuidar, a gente aprende também a cuidar do outro. Nos policiando para sermos pessoas melhores. Nos policiando enquanto cristãos, enquanto espíritas, que a gente tanto aprende
que a gente tanto ouve o convite da espiritualidade maior, que a gente tanto ouve o convite das literaturas, os falando sempre, nunca estamos sós. Estamos diante de um período doloroso de isolamento, de guerra, de dores, de mortes. Mas estamos vivendo um período da humanidade em que nunca se falou tanto em solidariedade. Em que nunca se falou tanto, por exemplo, em economia colaborativa, em auxílio, em troca, em comunhão, em estar juntos. Em cooperarmos uns com os outros, em buscarmos aquilo que temos de melhores. Nunca se falou tanto a esse respeito. Então, existem as duas janelas nas nossas vidas. Uma que mostra uma grande dor e a outra que mostra um renascimento constante nas nossas vidas. Com esse conto de hoje, o filósofo e o sábio, de carregar o porco 1000 vezes por disciplina, que Emmanuel tanto falava para Chico, que Chico tanto repetia para a gente e que tanto a gente ouve da espiritualidade. Disciplina em higienizar os nossos pensamentos. Disciplina, amigos, em fazer uma prece. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de nós. Disciplina de fazer uma prece. Disciplina de cuidar do nosso íntimo. Disciplina de cuidar de quem está ao nosso lado, que às vezes a gente acha que é um peso e um fardo tão grande, mas será que esse peso e esse fardo também não tem um pouco da gente? Não tem um pouco do nosso olhar? Será que a gente não está vivenciando aquilo ainda enquanto aprendizes, nem como filósofos? Será que se a gente se policiar na disciplina do carregar o porco 1000 vezes por obrigação, até que aquilo se torne algo natural nas nossas vidas, será que isso não vai nos ajudar a viver melhores? Eu estou compartilhando essa fala, porque é a mesma inquietação que tive quando a ouvi. E ouvi através de uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão, e ela falava como, ela se diz filósofa, eu acho que é uma sábia, como vários outros eu já vi comentando a respeito dela nesse sentido. Daquelas pessoas que até o suspiro você quer estar do lado para ouvir, porque vai sair alguma coisa de bom dali. Sabe aquela pessoa que onde quer que se encontre, a gente quer estar em volta para ouvir o que vai dizer, porque vai sair algum aprendizado dali. Vai sair algo de bom. Para nos tornarmos alguém assim, precisamos carregar os nossos porcos 1000 vezes por obrigação. 1000 vezes por disciplina. Eu não queria fazer isso hoje. Eu queria passear, queria fazer tal coisa, queria fazer o outro. Mas qual é o melhor? O que vai fazer melhor para mim e para os outros que convivem comigo naquele momento? Passado esse tempo, como é que eu estarei? O que é mais produtivo nesse instante? Eu assistir várias séries, vários capítulos de uma série na Netflix, ou ler um livro? E como que eu fico sabendo qual a posição mais assertiva? Quanto tempo eu vou gastar nisso? 3 horas? Depois dessas 3 horas, qual dessas atitudes vai me fazer alguém melhor? Depois dessas 3 horas, assistir a série ou ler o livro? E que livro? Depois desse período, como eu estarei? O que isso vai me proporcionar? É essa a linha da responsabilidade. Essa é a linha da divisória, da disciplina. E nessa disciplina, nessa dedicação, nesse aprendizado, nesse bem-querer do próximo, mas da gente também, eu gostaria de deixar uma fala no meio disso, que parece que é fora, mas não é. Não cometamos suicídio. Não pensemos em nenhum instante em tirar as nossas vidas. Somos a obra-prima do Criador. Somos extremamente valorosos. Somos uma peça fundamental da engrenagem da vida.
e na vida de um grande número de seres que os nossos olhos não conseguem perceber. Então, na noite de hoje, é essa fala que eu gostaria de compartilhar. E gostaria que sempre que vocês, sempre não, muita atenção, mas que, assim como eu, quando ouvissem falar de um filósofo e de um sábio, essa filósofa Lucilena diz, quando a gente fala alguma coisa através de uma história, a pessoa pode não lembrar os detalhes do que você disse, mas alguma pontinha da história às vezes fica. Então, o filósofo e o sábio, um conto indiano, eu espero que com isso tenha deixado alguma mensagem legal para vocês e saibam, todos nós temos um pouco para carregar. Agora, como filósofo, mas em breve, dependendo da nossa dedicação, do nosso querer como grandes sábios, fazendo aquilo pela natureza do nosso ser, não por imposição de ninguém e nem de nós mesmos. Que a disciplina faça parte das nossas vidas, o auto-amor faça parte das nossas vidas e que o suicídio seja algo que nunca passe pelas nossas mentes. E se passar, procuremos um amigo, procuremos alguém próximo. A gente precisa conversar sobre muitas coisas. A nossa vida é muito valiosa. Nunca pensemos em suicídio. A minha gratidão pelo carinho e respeito de vocês em me ouvir. Boa noite.